Desajustados, incompreendidos e imperfeitos. Encontramos a maneira de nos vestir uma forma de se expressar, mas isso nem sempre agrada às pessoas. Por isso, chamamos nosso convidado, Rafa, para falar um pouco da sua trajetória da Misfits e falar um pouco mais da sua vida acadêmica. Eu sou a Mariana Valentim. E eu sou a Maria Luísa. Isso. Eu sou o Rafael Garcia. A gente vai começar primeiro com um bate-bola, para conhecer mais de você, querer saber mais um pouco. E até mesmo para descontrair um pouco o clima. Porque a gente... Vamos nessa. Qual é a sua maior referência no streetwear? Cara, eu acho que a minha maior referência no streetwear, falando de Brasil especificamente, é o Pedro Andrade, dono da PA e da P Andrade. Acho que ele é uma pessoa boa, assim, para falar em relação à referência. Em uma palavra, como se define sua trajetória na moda? Em uma palavra, acho que experimental. Uma roupa indispensável no seu guarda-roupa? Acho que calça. Uma collab dos sonhos. Da minha marca, com a PA. E um artista que você gostaria muito que vestisse a Misfits? Um artista que eu gostaria muito... Eu vou falar brasileiro também. Acho que o D2, Marcelo D2. Bag jeans ou bootcut jeans? Bag jeans. Vamos começar com as perguntas, né, gente? Depois do bate-bola. Vamos nessa. Dando uma introdução, você tem a sua marca, Misfits, e também você fez uma iniciação científica. Perfeito. Um estudo sobre o cânhamo. E no manifesto da sua marca, você e o seu irmão se declaram como desajustados quando criança. Você acha que esse sentimento foi o que te levou a estudar moda também? Então, tipo assim, essa questão do ser desajustados quando criança sempre foi na questão do vestir, assim, sempre foi na questão da roupa. Porque a gente sempre andou de skate desde muito jovem. E aí, por conta do skate, as referências que a gente tinha sempre eram calças muito largas, camisetas bem maiores do que o nosso tamanho e tal. E aí era nessa questão de, tipo assim, a gente chegar... Eu lembro de uma vez até que a gente foi pro aniversário de 15 anos de uma prima, e na época eu devia ter uns 9 anos, assim, mais ou menos. E aí era todo mundo de terno, né? Todo mundo arrumado e tudo mais. E aí só eu e meu irmão fomos, tipo, de camisa do Iron Maiden, assim, calça, tênis rasgado. As ovelhas sacou? negras da família. Tipo, exato, sacou? Tipo, então era mais nesse sentido, assim, de que a gente usava o que a gente queria, assim, se vestia como a gente gostava, independente da situação, independente da parada. Então, Desajustados, assim, o nome Misfits vem um pouco desse sentimento, disso, entendeu? E eu acho que, assim, eu decidi fazer moda já depois de velho, assim, digamos. Eu decidi no final do meu 3º ano do ensino médio, quando eu não sabia o que fazer de faculdade. Eu também. Pois é, aí eu pensava em fazer psicologia, mas só porque eu tinha que fazer alguma faculdade, entendeu? E eu já tinha a marca. Com meu irmão, a gente fundou a marca em 2020, mas a gente vinha bolando a ideia da marca desde, tipo assim, início de 2019. Então, eu já tinha essa ideia de estudar moda pela marca e por um interesse pessoal. Eu falei, vou trocar a ordem, vou fazer moda antes e caso eu queira, eu estudo psicologia em outra área da minha vida. Sim. E graças a Deus que eu não fui pra psicologia. A Mas moda é agradece. E assim, a gente também viu que você também é um pouco blogueirinho, todo influencerzinho. O que te levou a compartilhar sua vida na internet e um pouco também sobre a sua marca? Então, eu acho que o que me levou a entrar pra internet, inclusive eu relutei bastante contra isso, porque eu nunca fui de postar muito e tal. No início da faculdade tinha amigas minhas que já postavam, já eram mais ativas. E sempre me falaram também, você tem que postar e tal. Mas eu acho que o principal por eu postar, além de, tipo assim, querer compartilhar da minha ideia, até porque quando eu estudei aqui 4 anos na FAAP, eu fui, durante 2 anos desses 4, eu fui o único homem da minha sala. Tem muito isso. Pois é, não então, tem tipo homem. assim, é uma parada que é um pouco escassa de homens, assim, você vê mais mulheres como comunicadoras, expressando, você vê, a Gabi, a Bia Nardini, sabe? Tem pessoas assim. Sim. E, não sei, além de sentir um pouco essa falta, assim, de querer expor minhas ideias mesmo, minhas opiniões, conseguir chegar com a mensagem da marca em mais pessoas também, sabe? Pelo meio da internet, acho que não tem como fugir muito disso hoje em dia. Até porque quem não é visto não é lembrado. Exatamente. A gente também, como estudante de moda, a gente tem muito interesse na iniciação científica, só que isso não é uma coisa muito comum. Como que você chegou a isso, a ter esse interesse? Então, a questão da iniciação científica, eu fiz a parte da pesquisa do meu TCC.
meu TCC eu pesquisei sobre o cânhamo como matéria-prima sustentável na moda. O cânhamo é uma planta, né, que é da família da maconha, da família da cannabis sativa, e é uma planta, tipo assim, de difícil acesso no Brasil hoje em dia. A maioria dos tecidos que tem no Brasil, de marcas, acessórios, enfim, são importados, e aí tem toda essa questão da importação, do imposto, de ser ou não legal, né, por conta da associação, tem esse preconceito. Então, isso me interessou, assim, desde que eu entrei na faculdade, eu já pensava em fazer alguma coisa em relação ao cânhamo no meu TCC. E aí, com o meu TCC, a Juliana, minha professora, uma das minhas orientadoras, me chamou eu e algumas pessoas da minha sala, falando do colóquio, falando que nossos temas eram legais, assim, importantes de serem conversados. Aí eu falei, pô, muito da hora, assim, me inscrevi e passei, deu tudo certo. Foi massa. E você enxerga o cânhamo como uma solução realmente sustentável para o Brasil, em vista que hoje a indústria têxtil é a que mais polui no mundo? Então, o cânhamo, ele sendo plantado aqui, sendo cultivado aqui, ele sim para o Brasil é uma solução bem sustentável. A única questão é que é complicado falar de sustentabilidade quando tem importação no meio. Porque a importação tem que, né, vir as coisas de navio cargueiro, ou enfim, eu importei os tecidos do meu TCC da China. Então, tipo assim, isso é muita emissão de carbono, tem muitos poluentes relacionados à importação. E então isso é uma coisa que fica um pouco... Não é muito sustentável. Fica um pouco contra, assim, a questão da sustentabilidade. Né? E no Brasil a gente tem esse impeditivo por conta da relação com a maconha, né? Sim. Só que o cânhamo em si, ele é, assim, uma fibra que é muito boa. Ele pode ser, tipo assim, ele usa até mais ou menos 1/3 da quantidade de água para uma cultura de cânhamo do que usa para uma cultura de algodão em grande escala. Então, assim, usa muito menos água, elimina o uso de pesticida, usa muito menos herbicida. Então, assim, degrada muito menos o solo. Ele até, na real, ele ajuda o solo a se restaurar. Então, por exemplo, quando a gente está falando de uma plantação de soja, a soja desgasta muito, degrada muito o solo, a ponto de, em alguns momentos, assim, deixar o solo até infértil, depois de várias safras. Então, o cânhamo, ele é uma ótima cultura alternativa de, tipo assim, você colhe uma safra de soja, planta o cânhamo, ele ajuda o solo a se restaurar e depois planta de novo a soja, que ajuda o solo a durar mais, de forma mais saudável, entendeu? Então, assim, ele, ambientalmente e sustentavelmente falando, ele é muito positivo. Só que a gente tem esses desafios ainda quanto ao uso dele no Brasil. Mas o cânhamo, isso seria um problema pequeno da importação, em comparação com o tanto que ele é sustentável? Pode ser que sim, só que o negócio é que para o pequeno comerciante, vamos dizer assim, a importação encarece muito o preço de custo do produto, né? Porque tem o valor de importação, tem o valor de imposto, quando ele chegar na alfândega, tem o valor de logística, tem um planejamento de calcular toda essa questão de importação para produzir peça piloto, para produzir coleção. Então, assim, para o pequeno comerciante que não tem uma estrutura tão grande ainda para arcar e diluir esse custo, talvez não seja tão vantajoso, entendeu? Porque o preço de venda final vai ficar muito mais elevado do que se você comprar uma malha de algodão no Brás, por exemplo, entendeu? Então, para Misfits... Para Misfits, no momento, não é tão vantajoso, entendeu? Por isso que a gente ainda não usa. É um objetivo, com certeza, fazer coleções e peças utilizando o cânhamo, até como matéria-prima central da marca, assim. Só que no momento é inviável pra gente fazer isso. Isso tinha que ser motivado, né? Exato. Tem várias questões assim que fogem um pouco do nosso alcance, né? Mas vai dar certo. E, geralmente, às vezes, as coisas mais sustentáveis são bem mais inviáveis também, né? Com certeza, são processos muito mais complexos, de muito menos acesso. Então, no final das contas, tudo vai complicando e tudo vai custando mais caro e tudo vai dificultando para empresas de menor escala, né? Mas se a Misfits crescendo mais, você pretende... Com certeza, pretendo com certeza usar o cânhamo. Com fé também o Brasil vai regularizar tudo isso, né? A gente já tem algumas associações que podem plantar cannabis para uso medicinal, podem plantar... Eu não tenho certeza em relação ao cânhamo, essa informação eu vou ficar um pouco falho agora, mas eu conversei com uma empresa, com a Quinco, que é uma empresa aqui de São Paulo, que faz esse trâmite de importação de tecidos de cânhamo para o Brasil. E facilita mais. Facilita, com certeza. Eles têm esse contato direto com a galera da China, com a Rimfortex. E a Renata, que é uma das sócias, ela falou para mim que eles estão agora no Brasil, esse ano, regulamentando eu acho que é com a Anvisa, para
ter a primeira produção de cânhamo local para ser usado e comercializado no Brasil. Então isso é... Exato, é um passo concreto. bom, assim, para as coisas irem mudando. Sim, e agora para finalizar, temos a nossa última pergunta, que é você, como você estava estudando, já tinha a sua marca, e ainda você fez a iniciação científica, como você fazia para conciliar tudo isso, até para pessoas ali de casa que estão vendo a gente, para elas quererem seguir um caminho, que querem seguir um caminho parecido, mas não sabem como conciliar, o que fazerem. Você tem uma dica para elas? Então, essa dica é um pouco difícil, assim, porque nem eu não consegui conciliar direito. Enquanto eu estava fazendo meu TCC no 8º semestre, eu estava estagiando também, em outra marca. Então, eu estava estagiando, fazendo faculdade. Você tinha uma marca, estagiava em outra marca e fazia TCC. Exatamente. Gente, você dormia? Pois é, pouco. Dormia pouco. A marca, inclusive, foi uma questão... A Misfits foi, inclusive, uma questão que a gente... a operação não estava fluindo da melhor forma, assim. A gente não estava conseguindo dar tanta atenção para a marca, porque é isso, eu tinha que me formar, eu tinha que concluir meu estágio pela faculdade também, exato. Tenho meu irmão também, só que meu irmão mora em Brasília, então eu toco mais a parte criativa de produção aqui, ele mexe mais com marketing e comunicação, ele faz publicidade na faculdade, está se formando também. Então, foi uma coisa assim que ficou muito atrapalhada ali, muito embrulhada. Eu falei, calma, eu vou terminar meu TCC aqui, me formar e tudo mais, para depois conseguir tocar essa operação melhor, assim. Sim. Então, tipo assim, uma dica para as pessoas que estão assistindo a gente, se você não conseguir fazer tudo, tá tudo bem, tá ligado? É muito difícil conseguir fazer tudo mesmo. E é isso, eu acho que é um dia de cada vez também, a gente é muito novo ainda, dá pra achar um tempinho ali para tudo. Se alguma coisa precisar parar agora para ver melhor no futuro, acho que faz sentido também. Cada um vai lidando com as coisas da forma que conseguem, assim. Acho que é isso. Então, muito obrigada pela sua presença, Rafa. Eu que agradeço o Foi um convite. prazer te entrevistar. Muito obrigado. A gente tinha muito interesse nisso também, como estudante. Uhum. Sim, eu acho que é um tema que muitas pessoas deviam saber também, ser debatido. Enfim, muito obrigada pela sua presença. E espero que todos tenham gostado do nosso podcast. Pô, agradeço muito vocês também pelo convite, a FAAP, o colóquio. Obrigado. Obrigada. É isso.